pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje tratando aí de um assunto que eu escuto muito aqui no canal, as pessoas falando que tem esse problema, essa situação e que verdadeiramente, olha, muita gente sofre com essa questão e você já deve saber que é a autoestima. Exatamente. E não há como a gente ter uma fórmula, né, para medir como anda a nossa autoestima. Exatamente. Por quê? Porque há momentos que a sua autoestima está uma maravilha, né? Você está com a autoestima que eu poderia dizer assim, saudável. Mas existem aqueles momentos na nossa vida em que a autoestima nos deixa realmente para baixo. E é muito importante tentar entender, primeiramente se autoconhecer. E depois compreender que a autoestima e a depressão, ou a baixa autoestima e a depressão, elas estão fortemente ligadas. Então, é algo que a gente precisa estar, assim, muito atento. Outra coisa que eu quero falar para você é que a questão da autoestima não tem nada a ver, por exemplo, em você ter sucesso, em você ter a aprovação das pessoas, a confiança dos amigos, ter sucesso no trabalho. E muita gente pensa que quando você está com a autoestima, né, baixa, por exemplo, é porque todas essas questões estão, digamos assim, num desequilíbrio. E não tem nada a ver. E o que eu vou trazer aqui para você hoje são 5 coisas para que você identifique e, quem sabe, possa aí equilibrar e ver, né? Sabendo que não existe uma fórmula, mas entender se faz parte ou não daquilo que você sente nesse momento. Se você já se sentiu assim, se você já ajudou alguém a ter uma autoestima elevada, se você conhece pessoas que a autoestima normalmente anda em baixa. Então é isso que a gente vai ver aqui, tá? Bom, eu espero que você goste desse tema, tá? Eu tô, na verdade, respondendo aí algumas pessoas que sempre falam sobre essa questão. E outra coisa também, muitas vezes eu mesma me vejo numa situação de estar com a autoestima baixa. Realmente, pessoal, é uma confissão, mas é verdade. E aí você tem que observar, né? Por que eu estou assim? Como que eu posso sair dessa situação? Porque o que ocorre é que muitas vezes essa questão aí se equilibra rapidamente, você consegue resolver, consegue colocar, sabe, todas as coisas em ordem. Mas existem sim pessoas que têm uma autoestima muito baixa e isso já é fruto de algo que vem, sabe, de há muito tempo. Então, inclusive situações que essa pessoa, né, vive constantemente. Por isso a importância do autoconhecimento. E eu, né, citei a minha questão aqui para que você veja como é normal, tá? Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa, né, que maravilha, essa pessoa não tem problema, parece que tá tudo em ordem, tá tudo, né, certinho, tá tudo perfeito. E às vezes as pessoas, elas estão aí sempre, né, com as suas lutas e sempre levando, que é muito importante, a presença de Deus, buscando a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que ela continue aí avançando. Amém? Bom, me chamo Sandra Cavalheiro, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Se você não é inscrito, eu te peço, por favor, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada do que eu posto aqui. Não esquece, deixa aí a sua curtida para eu saber que você gosta do conteúdo aqui desse canal, que você me apoia aí, né? Quando você deixa a sua curtida, você me apoia aí, falando, informando aí ao YouTube que é interessante aí esse conteúdo, tá bom? E claro, né, minha autoestima, né, pessoal, fica elevada, tá certo? Então, se você puder, deixa aí que eu vou te ajudar muito. E se você que não sabe, nós temos aqui o clube de canais. Dá uma passadinha aí, aperta nesse botãozinho aí, não paga nada para apertar o botão, dá uma conferida aí que de repente você vai ver coisas boas aí para você, tá certo? E é mais uma forma de também apoiar o canal. Bom, mas falado tudo isso, vamos aí às 5 coisas que você inclusive vai se surpreender, hein? Vai cair por terra aí alguns preconceitos que muita gente tem em relação à autoestima. Então vamos lá, a primeira. Bem, a autoestima, ela pode destruir os seus relacionamentos. Isso mesmo, por quê? Porque embora a autoestima ela seja algo individual, né? Somente eu é que tenho esse problema de autoestima. E aí eu afeto as pessoas que estão ao meu redor com essa situação, com esse sentimento? Sim, afeta.
Inclusive tem muitas pessoas, inclusive já ouvi falar que até com relacionamentos amorosos, quando você tem uma autoestima que tem a ver com a insegurança, tem a ver com um caráter mais ressentido, mais melindroso, né? Pessoas que qualquer coisinha, sabe, se melindra, qualquer coisinha, sente que sabe, foi pra mim, olha, essa pessoa agiu dessa forma, mas foi comigo, sabe, toca no coração, toca no emocional dessa pessoa, ela é mais delicada, né, nas circunstâncias, ela não tem aquele espírito forte, aquele caráter forte, porque ela tem, mas ela não sabe e não descobriu. Desse caso aí, é a questão do autoconhecimento, como eu falei. O que eu quero dizer aqui nessa primeira questão da autoestima é que a autoestima pode danificar os seus relacionamentos mais íntimos, porque a gente não consegue lidar com as emoções, com os sentimentos, com as atitudes daquela outra pessoa. E eu digo relacionamentos íntimos e às vezes um simples, olha, a pessoa não falou, a pessoa não deu uma resposta como aquela pessoa, né, como aquela pessoa que tem um sofrimento, né, que está passando por essa questão de uma autoestima baixa, poxa, não me respondeu como eu gostaria. Então aquela pessoa já se sente, sabe, diminuída, já se sente insegura, já se sente, ou seja, na verdade é algo tão doloroso, é algo assim que faz com que a pessoa realmente esteja sofrendo com essa questão. Então, sim, uma das coisas que pode acontecer com você se a sua autoestima não está saudável, não é uma autoestima equilibrada, é prejudicar os seus relacionamentos, seja eles na família, seja com seus amigos, seja no seu trabalho, qualquer relacionamento em que haja uma aproximação maior ou que a pessoa que tem essa autoestima danificada sinta que aquele relacionamento é forte para ela, então ela sim sofre com a resposta do outro. Então é importante se conhecer. A segunda questão da autoestima é que muita gente pensa ou deposita a sua fé e a sua esperança na questão financeira. Se você tem uma conta bancária gorda, se o dinheiro está entrando, né? Você não está com problema de estar no vermelho, a situação financeira está ótima. Então, tem muita gente que acredita que se não está assim, então sim é um motivo para estar com a sua autoestima abalada. E que as pessoas que têm dinheiro, né, que têm uma conta bancária gorda, não têm esse problema. Não é verdade. Isso aí é outra questão que tem que ser desmistificada, porque a autoestima não tem nada a ver com o dinheiro que você tem na sua conta. Você pode ser uma pessoa riquíssima e estar ainda assim com a sua autoestima abalada. E você pode ser uma pessoa que não tenha tanto dinheiro assim e se sentir super bem, né? Super de boa. Então, não tem nada a ver. Como também o caso da autoestima está prejudicada, não tem nada a ver com o número de amigos que você tem. Tem muita gente que acha que o número de amigos, e ter amigos em toda parte do mundo, e ter tantos amigos nas redes sociais, ou seja, que ter toda essa gama de pessoas aí rodeando é uma das coisas que faz com que a sua autoestima se eleve. Não é verdade. É como eu falei a princípio. O fato de uma pessoa não estar com a autoestima saudável, equilibrada, não quer dizer que ela não tenha uma boa família, não quer dizer que ela não tenha um bom emprego, né? Que ela não tenha, que ela de repente não tenha estudo. Ou seja, as pessoas às vezes elas trocam, a pessoa tem uma autoestima não tá boa porque coitadinha não tem nada disso, então por isso que ela se sente tão, né? Ou então os elogios, né? É porque ela não ouve tantos elogios, ela não ouve tantas palavras de afirmação, então por isso que a autoestima dela não anda tão boa. E isso também é algo que precisa ser desmistificado. Não tem nada a ver. Isso aí, basicamente, eu poderia dizer que é como se fosse um preconceito ou uma falsa ideia que as pessoas passam para quem está vivendo uma situação de autoestima. E como eu coloquei a princípio também, a autoestima não é algo que você pode medir. Você não tem como mensurar, né? Como buscar uma receita, ter uma forma, o que eu tenho que fazer para minha autoestima melhorar? Vou fazer aqui um suco, uma vitamina, tomar e a minha autoestima vai se elevar. Gente, não tem nada a ver, não é isso. Tá? Então são coisas que a gente precisa colocar de lado e
até esse momento que eu mais tenho colocado aqui é autoconhecimento. Porque você pode estar com a autoestima péssima por uma fase da sua vida. Em uma outra fase da sua vida, de repente, sabe, você está maravilhosa ou maravilhoso. Isso porque parece que aqui eu só falo para mulheres, mas é mulheres e homens, tá? Então vamos aí para a terceira. A forma como você se vê. Isso vai contar muito para a maneira como eu vejo o outro. Então, se você tem uma autoestima que não é saudável, a maneira como você se enxerga é a maneira como você vai enxergar o outro. Ou seja, você se torna uma pessoa mais intolerante, você se torna uma pessoa mais julgadora, mais impaciente. Por quê? Porque você é como se tivesse um espelho na sua frente. Então você tem esse espelho na sua frente e a maneira como você se enxerga é a maneira como você vai enxergar o outro. Inclusive, existem estudos que dizem a respeito da autoestima que a maneira como você se vê, você acaba também tendo um olhar preconceituoso para com o outro, ter um olhar mais crítico. Eu sei que isso pode abalar, que isso pode entristecer se tiver alguém aqui me assistindo e que disser assim, olha Sandra, eu me sinto uma pessoa com autoestima baixa, mas eu não sou assim. Eu não quero dizer, da mesma forma que não há uma fórmula para você, né? Poxa, vou manter a autoestima aqui, né, no padrão. Da mesma forma que não existe uma fórmula, faça isso, 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 isso. Da mesma maneira, cada pessoa tem uma reação diferente. Lembrando, por exemplo, como eu também falei anteriormente, que a baixa autoestima tem muito a ver com depressão. Você já sentiu-se assim? Sabe? Que você não entende por que você está com depressão. Por que esse sentimento? Né? Eu conheço pessoas que dizem, olha, eu sou uma pessoa muito depressiva. Às vezes essa pessoa tem esse sentimento de autoestima baixa, não está com autoestima elevada, porque quando você se olha e você se sente bem com você mesmo, você vai ter um olhar também para o mundo que vai ser um olhar de mais aceitação, de abraçar mais o próximo, de aceitar mais o outro, entende? Então, essa é a situação da pessoa que tem a questão de uma autoestima que não seja saudável. Sabe, pessoal, tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, olha. Nesse livro aqui, conta a história de uma mulher que sofria justamente com essa questão da autoestima muito baixa e ela era muito infeliz. Por quê? Porque uma das maiores infelicidades do ser humano, muitas das causas de neuroses, de psicoses, de problemas mal resolvidos, é justamente a pessoa não ser aquilo que ela é, não se conhecer e sim ter um olhar para ser aquilo que o outro é. E a gente só consegue ser verdadeiramente feliz não quando a gente imita, mas quando a gente aceita aquilo que Deus fez para que nós fôssemos. Então, quando nós nos olhamos e nós nos aceitamos, aí sim nós passamos a ter um olhar de valorização, um olhar não de inferioridade, porque a autoestima baixa tem a ver com inferioridade, que leva à depressão, por não se aceitar aquilo que se nasceu para ser, aquilo que é propósito de Deus na vida de cada pessoa. Então isso é muito importante. Olha, se você quiser, uma indicação que eu dou, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Então, é uma dica. A quarta questão é que muitas vezes as pessoas também têm um pensamento errôneo de achar que a autoestima baixa é para mulheres. E não é para mulheres, como eu também já falei anteriormente, mulheres e homens. Tanto as meninas quanto os meninos, principalmente no período da adolescência, sofrem com uma pressão social muito grande sobre as suas sexualidades mesmo, sobre aquilo que eles são, sobre o papel que eles precisam desenvolver, e essa pressão vai gerar o quê? Um complexo de inferioridade, falta de aceitação, principalmente que nesse período da idade se formam os grupos, né? Cada um quer seguir o outro, né? E eles só se sentem bem ajustados, só se sentem bem aceitos quando todos estão aí como se fosse mesmo assim, é a tribo, né? Como diz, né? Muitos.
Então, o fato de você não aceitar aquilo que você é e também não se sentir ajustado nesse nicho, nesse grupo. Então, por isso que é muito importante o papel da família, é muito importante o papel desse jovem para que ele saiba quem ele é, qual o seu valor, qual o seu papel, né? Para que ele não fique perdido nesse momento em que é posto para ele uma pressão tão elevada e que realmente acaba prejudicando. E é claro, né? A gente pensa que é só na fase da adolescência e passou a adolescência, muito se sai, sabe, muito bem dessa fase da adolescência, mas tem muitos que vão levando até a fase adulta, pessoas já, sabe, com bastante idade e que às vezes não consegue se entender, não consegue se aceitar e não consegue compreender por que essa autoestima tão baixa, por que esse complexo de inferioridade que às vezes elas nem sabem que autoestima tem a ver com complexo de inferioridade, de não saber que tem uma voz e que essa voz precisa ser ouvida. Eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu era criança, na minha casa, eu não falava, ninguém falava, né? Os filhos, né? Então, por quê? Porque meu pai era tão autoritário e falar era uma dificuldade, sabe? Até chegar para falar com o pai, sabe aquela coisa que você já começa a gaguejar e você não sabe o que vai falar e dá um nó? Então, gente, essa foi a minha vida, né? Então era muito difícil. Então tudo isso vai causando naquele jovem o complexo de inferioridade, porque ele pensa, né? Quando ele é criança, quando ele chega à adolescência, quem vai me ouvir? Se as pessoas mais importantes que são a família não escuta, quem vai me escutar? Onde está a minha voz? E a autoestima tem a ver com isso, com se posicionar, com ter uma voz, com saber que tem o outro para escutar, para ouvir. Então, tudo isso é importante, eu estou comentando isso com você, porque eu não sei se você de alguma forma se identifica ou se você chegou até aqui nesse vídeo, né? Então, é muito importante, quando você se conhece, você não se preocupa tanto com aquilo que o outro pensa a respeito de você. E essas questões que ocorrem quando nós somos crianças, quando somos adolescentes, quando vamos passando para a juventude, se a gente não consegue resolver isso bem, a gente passa a ser aquele adulto que acredita, ninguém me ouve, ninguém me escuta, eu não tenho valor, e vem o complexo de inferioridade, e vem a autoestima baixa, e vem a depressão, porque você não consegue se encontrar. Mas quando você se acha, aí sim, entende? Então, tanto para homens quanto para mulheres, todos estão ou são vulneráveis quanto a essa questão. O problema todo é que a mulher ela é mais sensível para mostrar sua fraqueza, sua fragilidade. E já o homem também enfrenta essa pressão quando ele precisa se reafirmar. Não, sou homem e homem não pode mostrar fraqueza. E eu acredito que é isso que está fazendo, sabe, com que as mentes estejam como que num se rebelar, né? Porque as pessoas não conseguem perceber que as pessoas são de carne e osso e que têm sentimentos e que têm lágrimas, que chora, que dói. Então isso é muito importante, nos conhecermos, conhecer aquele que nos fez, que é Deus e que coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. E a quinta e a última questão, pessoal, é o suporte emocional. Se você conhece pessoas na sua família, no seu círculo de amizades, que está vivendo aí um problema, né, de autoestima baixa, como que eu posso ajudar? Dando suporte emocional. E veja, o suporte emocional não são elogios. Isso também é uma outra questão que as pessoas pensam na cabeça delas. Eu vou elogiar o fulano, porque o fulano está com uma estima tão baixa. Então, se eu disser, não, você é muito bom, não, você fala muito bem, não, você faz isso muito bem, é bom. Elogiar, receber elogio, sim, é bom, mas isso não vai ajudar a autoestima de ninguém. O suporte emocional é muito mais você escutar o outro, você se fazer presente na vida do outro, né? Você querer escutar aquilo que o outro tem para falar sem querer resolver a questão dela. Né? Porque muitas vezes a gente está ali, e isso é algo nosso mesmo, né? A gente pensa, não, eu estou escutando aqui, e você já vai escutando assim, já sei que eu vou falar isso para aquela pessoa. E o fato de você querer escutar e você querer dar uma solução não ajuda. Mas o fato de você estar próximo,
ser um ouvido amigo, um ouvido ativo, não passivo, porque o ouvido ativo, ele escuta o outro, inclusive ele pode fazer perguntas. E o ouvido passivo é justamente aquele que está ali em corpo, mas não está escutando nada do que a outra pessoa está falando. Inclusive não vai nem saber fazer as perguntas. Por quê? Porque não soube ouvir. E para você questionar, você precisa saber ouvir o outro. Se você quer dar um suporte emocional, se você quer ajudar essa pessoa, seja esse. E o suporte emocional não fica limitado apenas a saber escutar o outro, né? A saber ouvir, mas também afirmar o fato de você confiar no valor daquela pessoa que está sofrendo com autoestima baixa, e também ser presente em pequenas atividades dentro do lar, né? Coisas que você pode fazer, mesmo que você não seja família, mas você é amigo, você é presente na vida daquela pessoa. Então, coisas pequenas, simples, mas que vai fazer assim uma grande diferença. Por que eu digo isso? Porque a autoestima tem a ver com depressão. Então, muitas vezes, olha, uma ajuda na organização da casa, né, com as atividades domésticas. Então, sempre, né, lembrando que isso é importante, fazer um alimento para essa pessoa, é importante. Se você, né, quer dar um presente para essa pessoa, porque isso vai, né, de alguma forma, elevar a autoestima dela, a aparência dela, levar para sair, ser presente na vida dessa pessoa. Se você é cristão, por exemplo, né, ler uma palavra de Deus, trazer uma palavra do Senhor para essa pessoa, orar com essa pessoa, e aí entra as palavras, né, que são palavras de afirmação, porque tudo isso faz parte do autoconhecimento. Né? Porque quando nós conhecemos o nosso Criador, ele diz para que ele fez você, para que ele me fez, por que ele me fez, qual o meu propósito nessa vida, eu tenho uma voz, eu tenho uma presença, eu sou importante. Entende? Quando você ouve isso daquele que é o Criador de todas as coisas, porque muitas vezes as pessoas não têm esse relacionamento com Deus, a ponto de escutar e pela fé acreditar. Agora, pessoal, eu sei que você pode até estar pensando aí, Sandra, mas tudo também não é assim, né? Você está simplificando muito. Pessoal, ou você que está me ouvindo aí, talvez esteja pensando dessa maneira, eu quero finalizar dizendo tudo isso que já foi colocado aqui, que é importante sim, mesmo diante de Deus, a procura de um profissional, de um psicólogo, sim, tá? Porque Deus, ele colocou essas pessoas, esses profissionais para nos ajudar. Existem coisas que são fáceis de você ter uma resposta, de você sair daquela situação que está, né, te embaraçando, te deixando ali numa situação realmente assim, de depressão, de tristeza, de sentimento de inferioridade, de falta de valor, e às vezes com coisas que você escuta, coisas que outras pessoas fazem, que você faz por você, ou seja, faz com que você, né, dê um respirar e se levante e saia dessa situação. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui, que foi falando sobre as emoções, que tem a ver com o devocional com mulheres que nós tivemos aqui no mês de dezembro, de setembro até dezembro. Eu vou deixar aqui para você se você tiver interesse, tá? E então, o que acontece? É importante, sim, buscar essa ajuda profissional, porque são coisas que não são tão simples assim, que tem raízes muito mais profundas e que nós precisamos, com a ajuda de Deus e dos profissionais especializados, tratar essa questão. Isso tudo trata-se ou tem a ver com essa nossa busca do autoconhecimento, tá, pessoal? Então, essas foram as 5 questões que foram colocadas aqui em relação à autoestima. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Não esquece, deixa aí a sua curtida, porque vai elevar minha autoestima bastante, tá? Não esquece, compartilha e se você puder, tá, digitar, deixa nos comentários aqui. Você já teve ou tem esse sentimento de autoestima baixa?
Ou você está tranquilo, você está de boa, você já sabe quem você é, ou você já passou por essa situação, conseguiu sair dela? Qual foi o tipo de ajuda que você teve? Deixa aqui nos comentários, pessoal, vou amar saber, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, meu beijo e até a próxima.